Bom dia, meus irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Estamos juntos nessa manhã, desde cedo falando sobre a palavra de Deus. E para você que não estava conosco logo mais cedo, na EBD falamos sobre a ordem da salvação. E sobre como essa ordem, na verdade, mostra para nós o desenrolar do poder de Deus derramado sobre aqueles que Ele chamou. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra que no nosso tempo talvez tenha significados tão complexos dentro da realidade que vivemos. Nós vamos falar um pouquinho sobre poder. E quando ouvimos essa palavra dentro da visão que temos dentro do nosso país e da sociedade em que vivemos, pensamos em várias coisas, principalmente em como esse poder é administrado ou mal administrado por aqueles que o detêm. Falar em poder hoje no Brasil é, às vezes, motivo de tristeza. É perceber que pessoas utilizam isso para fazer tantas coisas que desonram a Deus. E muitas vezes essa percepção acaba tomando a nossa mente a ponto de ligarmos essa palavra somente a coisas ruins. Tamanha é a dificuldade da nossa vivência com o uso do poder. E esquecemos às vezes, inclusive, que o dono e o centralizador de todo o poder é o nosso Senhor. Tamanha tristeza que nos acomete olhando para a realidade onde nós estamos. E a palavra que nós vamos conversar hoje, ela fala sobre o uso desse poder, por quem realmente é o Senhor dele, o nosso Deus. Mas antes disso, eu queria trazer para você uma ilustração, que talvez faça você refletir sobre como que eu e você temos olhado para a realidade em que vivemos. Essa ilustração não tem autor definido, mas ela diz o seguinte: havia um bairro antigo, onde as casas, outrora cheias de música e conversa, agora estavam vazias e cobertas de poeira. As ruas sabiam o nome das crianças que já não brincavam ali, e as janelas lembravam promessas que foram deixadas para trás. No coração desse lugar vivia Jonas, um pedreiro que perdera o trabalho, a esperança e a fé. Para ele, tudo aquilo era um vale de tristeza, memórias quebradas, sonhos que não pegavam mais forma. Certa manhã, uma senhora idosa que Jonas sempre via na padaria parou diante dele e disse: "Fala com esse silêncio." Jonas riu sem entender. "E fala com o que está morto," ela insistiu. Então, ele começou pequeno. Varreu a calçada, pintou um muro, plantou um pé de manjericão. E no terceiro dia, sua vizinha trouxe cadeiras. No quinto, um jovem instalou luzes. No sétimo, alguém apareceu com um violão. Jonas, constrangido, sussurrou um convite: "Venham dos quatro cantos." E o vento, que não se via, trouxe gente que não se conhecia. Cada gesto se encaixando como osso a seu osso, até que a rua ficou de pé novamente, como um exército de vida. No fim da semana, o bairro respirava. Ninguém sabia exatamente quando aconteceu, mas todos perceberam que algo soprou sobre o que parecia definitivamente perdido. Jonas aprendeu que a esperança não é uma emoção, é um chamado. E que certas coisas voltam a viver quando a gente ousa falar com elas, mesmo antes de sentir. Essa ilustração faz com que a gente reflita sobre como temos olhado para a realidade, como aqueles chamados por Deus têm se comportado diante do lugar onde Deus os colocou para viver. Como eu e você temos olhado para a realidade que estamos vivendo, e será que eu e você não temos olhado dessa forma de que nada mais vai acontecer, tudo vai se acabar, não tem mais o que ser feito, tudo vai se calar e a tristeza vai tomar o coração de todos nós? Essa ilustração fala sobre um texto bíblico, que é o que nós vamos conversar hoje. Eu te convido a abrir sua Bíblia. Ezequiel.
capítulo 37, versos 1 a 14, que fala sobre essa visão, que talvez eu e você estejamos tendo também e não percebemos. Que talvez eu e você estejamos sendo colocados para vivê-la e não temos talvez agido como deveríamos, como fomos chamados para agir. Ezequiel capítulo 37, versos 1 a 14 diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Deus pergunta ao profeta Ezequiel: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e disse-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. A palavra de Deus faz com que nós possamos refletir sobre essa realidade. O profeta Ezequiel é um profeta levantado por Deus na época do exílio babilônico, e é levado em espírito pelo Senhor a um local aonde ele contempla uma visão de desesperança e tristeza vivida pelo povo de Israel exilado, que olha ao redor e não vê mais possibilidade de retorno ao lar, e em seu coração sente o peso do abandono. Ezequiel se defronta com a realidade de morte que acomete aqueles que estão afastados de Deus, e observa a desolação de sentir-se desamparado, sem esperança de redenção. Mas o poder do Senhor vai ser derramado para mudar essa realidade. Eu e você, às vezes, não percebemos a realidade onde estamos inseridos. Muitas vezes o Senhor precisa nos pegar pela mão e nos mostrar que não nos chamou por acaso, que os lugares onde nós estamos precisam da ação de Deus. E boa parte das vezes, você é o servo chamado naquele lugar para falar sobre a palavra do Senhor ali. Você é o servo de Deus chamado para levar a palavra e a mensagem do Senhor, que traz vida àqueles que estão mortos. Ezequiel vivia uma realidade muito complexa. Ezequiel foi chamado para trazer a palavra de Deus para um povo que se sentia totalmente abandonado por Deus. Estava em terra estranha, sua cidade fora destruída, o templo foi destruído. Eles não se sentiam mais vocacionados por Deus para influenciar os povos da terra. Eles não se sentiam mais capacitados por Deus para representá-lo onde quer que eles estivessem, porque eles quebraram a aliança com o Senhor e viviam a tristeza da solidão.
muito mais triste do que a sua cidade e o templo do Senhor ter sido destruído, era o vazio do coração, de achar que tinha sido abandonado por Deus. O que eu quero trazer para você nessa manhã, e vamos discutir sobre isso nesse texto, é que a realidade onde eu e você estamos inseridos, muitas vezes, é de pessoas que não se sentem capacitadas ou que não veem a possibilidade de se relacionar com Deus, porque elas estão envoltas em trevas, porque elas estão num lugar de morte, porque longe de Deus, o único caminho que existe é o da morte. Falar com pessoas assim é deveras difícil, porque é muito difícil a palavra de Deus alcançar aqueles que não conseguem vislumbrar a beleza da presença dEle. Somente com o mover do Espírito de Deus isso pode acontecer. E é o que acontece nesse texto. A palavra do Senhor pode restaurar a vida e a esperança, pois é poderosa para transformar uma realidade de morte em vida com abundância. O Senhor, no entanto, nos chama para participar desse processo como dispenseiros. E qual seria a sua resposta para esse chamado? Se o Senhor te pega pelo braço e te mostra a realidade onde você está, qual seria a tua resposta para isso? Será que você aceitaria essa realidade dizendo que nada mais pode ser feito? Será que o nosso Deus não tem poder para mudar a realidade do vale onde vivemos? Será que eu e você não conseguimos mais crer numa transformação que o Senhor pode fazer, num avivamento espiritual que pode acontecer, no mover do Espírito que faz mudanças sobrenaturais, no ordinário e no extraordinário? Enquanto conversávamos na escola dominical e boa parte também da liturgia do culto de hoje, fala sobre isso. Meu coração se alegrava porque nós estamos falando do mesmo assunto desde que chegamos aqui. Do poder de Deus que muda a realidade. Do poder de Deus que estabelece uma ordem para salvar aqueles que Ele chamou. Do poder de Deus que traz vida e vida com abundância para aqueles que caminhavam para a morte. Estamos desde a hora que chegamos aqui falando sobre o poder transformador de Deus. Mas, para fazer parte desse processo, o profeta Ezequiel precisava entender algumas coisas. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos percorrer esse texto, percebendo que o Senhor tem um processo a ser percorrido, para que todas as coisas aconteçam, e muitas vezes nós não percebemos isso. Os versos 1 a 3 mostram para nós que o profeta Ezequiel é levado por Deus para uma visão avassaladora, um lugar de morte, no qual não há possibilidade de restauração. E essa restauração, olhando para esse lugar, parece impossível. Olhando para esse vale de ossos sequíssimos, parece impossível a vida ser restaurada naquele lugar. Perceba que o texto enfatiza como os ossos estavam, para que anule qualquer possibilidade biológica de haver vida. Alguns comentaristas, olhando para esse texto, falam que essa ênfase se dá para que nós não pudéssemos pensar que houvesse alguma possibilidade de vida biológica ali, né? Ou seja, um osso que está recém-retirado de um corpo, ele ainda tem a parte interna do osso, ainda tem sangue em algumas partes do osso, ainda existe biologicamente algum resquício de vida. E talvez pudesse ser considerado que isso pudesse ser restabelecido. Mas um osso sequíssimo, ele já não possui biologicamente mais nenhuma substância viva. Está ali longe da vida há muito tempo. E é isso que esses ossos simbolizam. Um povo afastado de Deus há muito tempo, no qual humanamente é impossível reconhecer Deus olhando para eles. Esses ossos sequíssimos são mostrados para Ezequiel e é feita uma pergunta para ele. Se ele acredita, se é possível
né, que a mudança daquela realidade possa acontecer. E Ezequiel, diante daquela realidade, se abstém de dar opinião. Ele não expressa a opinião dele porque ele sabe que o Senhor pode fazer todas as coisas. E ele sabe também que ele não tem capacidade de opinar sobre as movimentações e o poder do plano de Deus. Eu e você, assim como Ezequiel, para podermos entender o lugar onde estamos e o que Deus quer que nós façamos, nós precisamos tomar pé do que está acontecendo, de quem nós somos e de quem o Deus que nós servimos é. Ezequiel está no centro de uma situação de resolução impossível para os homens e precisa compreender isso, entender que quem é e as suas limitações. Dessa mesma maneira, o povo de Israel, que se encontrava exilado, tinha um sentimento que naquela geração tomava o coração deles, que era de incapacidade, frustração e tristeza, pois jogaram fora todas as chances de se reconciliar com o Senhor, a ponto de sofrerem a pior de todas as consequências que um ser humano pode sofrer nesta terra: sentir-se abandonado por Deus. Eu e você, olhando para esse cenário, precisamos entender que no vale onde o Senhor pode ter te colocado, você precisa entender o que está acontecendo ali. Você precisa perceber as consequências do pecado que tomaram esse lugar. E você precisa entender que boa parte das vezes não há solução humana para as questões. A resposta tem que vir do Senhor. O poder dele precisa ser derramado nesse lugar. E talvez você seja um instrumento chamado por Deus para dar início nisso. Não porque Deus precisa de você para fazê-lo, mas sim porque Deus deseja que você participe daquilo que Ele quer fazer nessa terra. Assim como Ezequiel, somos chamados a olhar a realidade ao nosso redor, tomar conhecimento daquilo que ocorre. Nós não podemos mais ficar alienados, mas devemos encarar a realidade, na certeza de que Deus nos chamou com propósito, não porque tem necessidade da nossa presença, mas porque nos quer junto dele, obedecendo à vocação pela qual nós fomos chamados. E por essa razão devemos olhar para o vale onde fomos colocados e entender que Deus pode mudar a realidade, derramando o seu poder transformador sobre esses ossos secos, que são muitos, mas podem ser transformados pela presença poderosa de Deus. Tenha certeza de que o Senhor muda a realidade daqueles que o conhecem como Deus, aqueles que o reconhecem como Deus e resolvem abandonar o pecado para viver em plenitude de vida. O Senhor nos chama para olharmos para o vale onde estamos. E independente da quantidade de ossos secos que se apresenta, assim como se apresentou diante de Ezequiel, o Senhor nos chama para viver a realidade que Ele tem. A questão é que eu e você muitas vezes nos encarceramos, ao invés de vivermos a realidade onde estamos. E é claro, eu não estou dizendo que você não deve cuidar da sua segurança, mas sim que esse excesso de cuidado, às vezes, talvez seja só vontade de não se envolver. Porque se envolver vai dar trabalho. O profeta Ezequiel estava no meio de um povo que não se sentia mais digno e tinha que levar a mensagem de Deus para eles. Isso é dificílimo. Falar com pessoas que não se acham mais merecedoras de se relacionar com Deus e trazer de volta a esperança ao coração delas, lembrando que Deus não as abandonou, que Deus ama a sua criação. Isso é muito difícil. Será que dentro da nossa realidade a gente não enfrenta a mesma coisa? Pessoas que fazem o que fazem porque acham que somente o poder que elas podem usurpar é a única forma de se impor nessa vida. Somente através de opressão é que eu posso exercer algum tipo de domínio ou ser alguém. E a gente vive nesse mundo. E fomos chamados para falar do amor de Deus para essas pessoas. Vimos exemplos aqui, quando discutimos. Por isso que eu falo que desde a hora que chegamos, estamos falando do mesmo tema. Falamos de exemplos aqui de pessoas
que muitas vezes eu e você julgamos não merecedoras de ouvir a palavra de Deus. Queremos inclusive dizer para onde elas têm que ir, como se o Senhor não tivesse nos colocado como juízes. E esquecemos que para esse mesmo lugar onde nós achamos que essas pessoas devem ir, era para onde estávamos caminhando antes de conhecer o Senhor. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Não existe tamanho de pecado, meu irmão. Mas se pela misericórdia do Senhor você foi alcançado, ou se você tem se identificado com esse Deus que é poderoso para mudar a realidade, então eu queria te lembrar que isso não foi de qualquer maneira, que isso tem um propósito, que isso tem um porquê. É simplesmente para que você reflita o amor que você recebeu sem merecer, para aquelas pessoas que também não merecem, mas que também são amadas por Deus. Tomar conhecimento daquilo que o Senhor nos chamou para fazer e da realidade onde nós estamos é o primeiro passo para que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, dentro do vale onde Ele nos colocou. Mas existem outras características importantes. Uma delas é que os versos 4 a 10 nos mostram como o profeta Ezequiel reagiu a essa realidade. Ele é levado para o vale, olha para esse vale e recebe uma determinação de Deus. Profetiza. Versos 4 a 10 falam de como isso acontece. Ezequiel, após se deparar com a realidade, ouve a ordem de Deus e a executa sem medo. Esses versos nos mostram que o profeta confia no Senhor, que pode transformar qualquer realidade, e com coragem declara a vontade do Senhor sobre aqueles ossos sequíssimos e constata o extraordinário acontecer. Eu e você, às vezes, esquecemos que o nosso Deus é do extraordinário, não só dele, Ele é do ordinário também. Mas o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Às vezes olhamos para a realidade onde estamos e queremos determinar que ela não tem mais resposta, que não há mais solução para as questões. E quantas famílias são destruídas por causa desse engano maligno? Quantas pessoas perdem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus porque aqueles que foram chamados para levar a palavra de Deus não têm coragem de fazê-lo. Saímos pela manhã e encontramos com pessoas e às vezes falamos com elas durante todo o dia, sem sequer ter uma menção àquele que resgatou e salvou a sua vida, àquele que te deu a oportunidade de viver uma nova realidade. Como se olhássemos para essas pessoas e achássemos que elas não merecem ter a mesma oportunidade que eu tive. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2 a 5, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o teu trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. O Senhor nos chamou para levar a sua palavra. Mas as pessoas muitas vezes não querem ouvir, e está tudo bem, irmão. O que nós não podemos é deixar de fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados. Outro dia conversávamos ali na porta, falando sobre relacionamento de trabalho, e a gente estava falando justamente sobre conviver com pessoas, e como nós temos convivido com pessoas. Daquele colega de trabalho que na sexta-feira sai com os amigos para beber, e você convive com ele, mas não faz parte das coisas que não agradam a Deus que ele faz. Mas a indagação que eu trouxe para os jovens naquele dia foi: e na segunda-feira? Os amigos da sexta-feira não vão lá conversar com ele na segunda. Sabe por quê? Porque na segunda-feira ele vai se arrepender do que ele fez na sexta.
Na segunda-feira ele está sem recurso, muitas vezes brigado com a família, que não concordou com aquele comportamento que ele teve, às vezes quase separando no casamento, cheio de questões para resolver. Quem vai aconselhá-lo? Seja um amigo da segunda-feira. Mas não, ele é um que não conhece Deus e que não merece ouvir a palavra. Então, deixa ele com os problemas dele, deixa ele se afundar, deixa ele caminhar para a morte. Deixa ele continuar no vale. Como se eu e você não soubéssemos que fomos chamados para ser presença de Deus onde estivermos, para representar o Senhor nos lugares onde estamos. E quantas vezes temos dado as costas para as pessoas que carecem de ouvir a palavra de Deus, estão sedentas para ouvir, e como Paulo alertou a Timóteo, estão se perdendo por fábulas, porque quem conta a fábula está dando atenção, está conversando, tem planejamento maldoso, mas está lá, enquanto você não está. Você está no vale e aceitando aquela realidade, quando Deus te colocou lá para ser sal e luz. É difícil, mas você foi chamado para fazer isso. William Greenhill, um teólogo da época da Reforma, faz um comentário sobre esse texto. Ele diz o seguinte: parece algo absurdo que o profeta profetize para criaturas insensíveis, sem compreensão, destituídas de vida. Era como se Deus desse uma ordem para um homem pregar para um montão de pedras, ou de cavacos secos, que não podem ouvir. Mas apesar de serem incapazes de ouvir a voz de Ezequiel, esses ossos não eram incapazes de ouvir a voz de Deus, pois todas as criaturas, mesmo as mais insensíveis, ouvem a voz do Senhor quando Ele fala. Não é sobre você, meu irmão, é sobre o Deus que te enviou. Ezequiel sabia disso, por isso Ezequiel não hesitou em profetizar naquele vale de morte, porque sabia que se é da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Se é da vontade de Deus, eu simplesmente vou obedecer e fazer. Se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem um propósito, e Ele vai fazer a sua vontade. E muitas vezes temos sido seduzidos a não crer nisso, a achar que o nosso Deus não é poderoso para mudar uma realidade. E a igreja precisa entender e se levantar como boca do Senhor, aonde ela está. Lucas precisa saber que a igreja do Senhor está orando. Esse bairro precisa saber que a igreja do Senhor está profetizando sobre ele. A sua casa precisa saber que você ora e abençoa ela todos os dias. Seus filhos precisam saber que você os abençoa para que eles sejam representantes de Deus quando crescerem. O seu trabalho precisa saber que há um servo de Deus ali, e que independente do que as pessoas decidem, você é presença de Deus naquele lugar, representante dele. E se eles precisarem ouvir uma palavra, tem um servo ali para aconselhá-los. Ezequiel fez isso e contemplou o extraordinário de Deus. Então eu e você precisamos fazer isso. Nos vales onde estamos, colocados por Deus, lá certamente existem pessoas que necessitam ser restauradas por Deus. Tenha coragem e confiança, pois quem te enviou é poderoso para mudar a realidade. Não podemos desistir das pessoas, pois Deus vai falar-lhes ao coração. A sua palavra é poderosa para trazer uma nova vida àqueles a quem Ele chamar. Por isso, precisamos tomar pé da realidade onde Deus nos colocou, e precisamos ter coragem e fé para fazer aquilo que Deus nos manda fazer. O texto segue. E existe mais uma característica que nós precisamos ter cristalizada em nosso coração. Os versos 11 a 14 agora mostram para nós que Deus faz questão de que tudo fique muito claro, de que eu e você compreendamos aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor explica a Ezequiel de quem Ele está falando e onde o seu poder pode resgatar. Os versos mostram para nós que Deus não limita a sua bênção e pode resgatar dos lugares mais sombrios aquele que Ele ama. Aqueles que o Senhor chamou serão resgatados, independente de onde estão, independente do que estão fazendo hoje. Deus não vai encontrar somente aqueles que nós olhamos e olha, que de pessoa boa.
quase crente. Deus vai resgatar aqueles que Ele chamou. E Ele vai até onde Ele estiver. Deus sabe a exata medida para cada um. Alguns vão ter que caminhar até o fundo do poço, como ouvimos tanto falar em algumas épocas, né? Outros não. Mas quem vai determinar isso é o Senhor, meu irmão. Nós precisamos entender que a situação onde o Senhor nos colocou tem propósito. Não podemos esmurecer, temos que ter coragem para falar da palavra de Deus. E que o poder desse Deus não se limita de forma alguma. Aqueles que Ele quer encontrar serão encontrados e resgatados por Ele, mesmo nos lugares mais sombrios. Não podemos esquecer que o poder de Deus não é limitado por coisas humanas. Nosso Deus é Senhor sobre tudo e todos. Deus pode resgatar pessoas de qualquer lugar. Deus pode resgatar pessoas dentro da situação em que vivemos em Lucas e nos bairros adjacentes hoje. Deus pode resgatar pessoas dentro dos lugares onde o poder é exercido, por exemplo. Deus pode resgatar pessoas dentro da sua família. Deus pode resgatar onde Ele quiser, porque aqueles que Ele chamou não serão perdidos. Mas eu e você somos chamados para participar disso. Eu e você somos chamados para ser instrumento de Deus e proclamar a bênção do Senhor sobre essas pessoas, sobre esses lugares, sobre a nação, sobre o mundo inteiro. E muitas vezes temos negligenciado o nosso papel. Muitas vezes temos limitado o poder de Deus, ou até mesmo não acreditado que o Senhor tem poder para transformar uma realidade. O povo de Israel estava cativo, mas o Senhor anuncia que as questões vão ser resolvidas, que esse povo vai ser restabelecido, que a realidade vai ser mudada e que o Espírito dele vai habitar no coração. Esse texto faz menção a uma realidade que vai ser transformada, não só com a volta do povo 70 anos depois à sua região, mas com a presença do Espírito Santo dentro daqueles que Ele chamou. Ele está fazendo referência à vinda do Senhor e à transformação que vai acontecer no mundo. O mundo inteiro vai saber quem é Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai habitar nos corações. E eu vou reunir o meu povo. E esse povo vai me representar onde ele estiver. E a vida vai ser restabelecida. E esse povo vai entender que comigo viverá a vida plena, mesmo em meio às dificuldades. Não estamos falando aqui de uma vida maravilhosa, onde os problemas não acontecem, mas sim de uma vida na presença de Deus, onde apesar das situações, nós sabemos que somos mais que vencedores, porque o Senhor já venceu essa batalha. A palavra de Deus nos mostra aqui sobre uma realidade na qual o Senhor conduz todas as coisas e nós não podemos ser seduzidos e esquecer disso. A realidade às vezes é feia mesmo, irmão. A realidade em que nós estamos às vezes é terrível. Ezequiel se deparou com isso, mas ele já sofria olhando para a realidade do povo, incrédulo, triste. Aquele vale simbolizava um povo longe de Deus, mas seria resgatado. O povo volta, restabelece os muros, se encontra novamente com Deus, mas as coisas ainda não estão resolvidas. O reino de Deus só é estabelecido com a vinda de Cristo. Aquele povo continuava ainda sofrendo. Aquele povo continuava ainda não entendendo, até o momento em que a realidade é transformada com a chegada de Jesus. Da mesma forma que eu e você, que achamos que boa parte das vezes essa mentalidade de poder tomou o mundo de uma forma em que o Senhor não tem mais o controle, e de que não há mais solução, de que precisa vir alguém que dizime a maldade, ou dizime os povos, para que as coisas se resolvam. E não foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. Essa era uma crença judaica. O Senhor Jesus veio para estabelecer o reino de Deus e salvar aqueles que chamou.
e mudar a realidade, para que esse povo, chamado e transformado por Deus, pudesse mostrar o amor de Deus para toda a humanidade, até o dia em que Ele volta e muda a realidade totalmente, para que nós possamos viver totalmente, agora transformados e eternamente com Deus. Para isso que o Senhor nos chamou. Até lá, teremos aflições. Até lá, caminharemos por vales. Mas sem esquecer a realidade em que o Senhor nos colocou e o porquê estamos lá. Para ser sal e luz, para levar a palavra de Deus com coragem e para contemplar as maravilhas acontecendo, a tempo e fora de tempo. Não desista de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista de fazer a vontade de Deus, porque se afastar de Deus é triste. Estar longe da vontade de Deus traz tristeza ao coração. Estar longe do centro da vontade de Deus é lugar de sofrimento. Deus chamou Ezequiel para fazer com que a palavra dele chegasse a esse povo e a fé deles fosse restaurada. Assim como Ele pode fazer com você, com a sua casa, com a sua família, com esse bairro, com essa cidade. É disso que eu e você precisamos. Não é de ação de homens, mas sim de um mover sobrenatural de Deus que muda a realidade de qualquer lugar. Para isso, você foi chamado para clamar ao Senhor, para profetizar sobre todas essas coisas e crendo que o Senhor é poderoso para mudar essa realidade. Não esqueça disso. O poder de Deus não se limita à ação de homens. O Senhor é poderoso para mudar qualquer realidade. Vou te convidar a ficar de pé. Vamos falar com Deus.